Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significado: em meio de muito sofrimento dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus Israel. Vamos falar comigo? Diga: é sabido, é conhecido que Jabes orou a Deus. Aí diz o texto aí, ó. Orou ao Deus Israel, que tu me abençoe, aumentes minhas propriedades, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Diga comigo: Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então é sabido que Jabes orou e Deus lhe deu. Bendito Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio. Nos ensina a respeito de oração, Espírito Santo. Eu quero falar com você um pouquinho sobre oração. Essa é a ferramenta mais importante. Se Deus lhe dissesse: pede o que você quer, eu vou te dar. Pede a Deus: Deus, me ensina a orar. Me ensina a orar. Porque através da oração você alcança tudo o que você necessita. Tudo. A oração, ela é a chave que abre os céus. Deus, ele não interfere na terra, a não ser em resposta de oração. Todas as intervenções de Deus na terra foi através de oração. Por quê? Porque Deus, quando criou a terra, ele entregou a terra aos cuidados dos homens. Deus deu a terra para o homem. E Deus disse: olha, domina, vocês governam, vocês direcionam toda a terra. Para Deus intervir na terra, ele teve que se tornar homem. E ele interviu como homem. Então, para Deus agir, eu tenho que orar, eu tenho que pedir. Para Deus fazer qualquer coisa, eu tenho que pedir. Você pode estar passando por problemas, a sua família está passando por problema. Os seus problemas, as suas dores, o seu sofrimento não vai fazer Deus agir. O que vai fazer Deus agir na sua vida é quando você ora, é quando você clama, é quando você pede. E a gente precisa aprender a orar. O que é a oração? Oração, ela é uma semente poderosa. Poucas as pessoas conhecem a história desse símbolo, da Apple. Esse símbolo, essa marca é uma marca cobiçada, desejada, principalmente pelos jovens, os adolescentes. Jovens têm um sonho de ter um iPhone, e esses dias eu vi uma propaganda, camarada falando assim: agora, você compra um aparelho desse e você bota uma capinha para esconder? Que negócio é esse? Mostra. Então, poucas pessoas conhecem a história real atrás desse símbolo. Nos Estados Unidos, um dos doces mais comum e conhecido e popular nos Estados Unidos é a torta de maçã, chamado Apple Pie. Se eu falei errado, você desculpa, porque como é que fala os profissionais em inglês? Então, a torta de maçã, ela é a sobremesa mais vendida nos Estados Unidos. Quando se faz aniversário, aqui no Brasil se usa bolo, lá não se usa torta de maçã. O prato típico na Ação de Graça, o feriado internacional nos Estados Unidos, que para todo o país, Ação de Graça é diferente. Nós aqui lá o dia de Ação de Graça é especial. E o prato principal é a torta de maçã. Agora, o suco mais vendido e mais consumido nos Estados Unidos é o suco de maçã. Lá,
Por exemplo, quando estão com diarreia, os médicos passam suco de maçã. Quando eu vou para Israel, eu tomo só suco de maçã. Lá tem demais. Porque o suco de maçã, ele para o intestino, o aparelho digestivo. A maçã para o aparelho digestivo é a melhor coisa que tem. A pessoa está com diarreia, come maçã, porque ela restaura a flora intestinal. O suco de maçã é um grande remédio. Se você estudar de maçã, você vai ver quanto que ela é importante e rica. Agora, a maçã é a fruta mais vendida nos Estados Unidos. A fruta mais vendida é a maçã. Agora, como isso começou? Isso começou uma história chamada de um homem chamado John Apple. John Apple, um dia ele comeu maçã e ele se encabulou com o gosto da maçã. Ele se encabulou com o sabor da maçã. E isso foi no período em que os Estados Unidos estava sendo criado como nação. E na história dos Estados Unidos, se você assistiu os filmes antigos, faroeste, índios, tudo aquilo é uma verdade. É filme que foi contado a história. E Estados Unidos era uma nação que estava sendo estabelecida, estados, e este homem comeu maçã e ele se impressionou. E este homem encheu uma capanga, uma vasilha, um saco de sementes de maçã. E ele saiu plantando maçã. Onde ele chegava e via que a terra tinha capacidade para nascer um pé de maçã, e ele plantou. Ele andou os Estados Unidos todinho, o território, plantando maçã. Plantando. E aí, as pessoas chamavam ele de doido. Dizia, quem é esse homem? É um doido. É um doido. Porque ele não tinha família, ele não tinha casa, ele dormia ao ar, dormia entre os índios, dormia, por onde ele passava, ele plantava maçã e dormia. Era um doido que saiu plantando maçã, plantando maçã. Aí quando os anos passaram e a nação começou a nascer, se tornar nação, começou a nascer maçã para todo lado. E as pessoas perguntavam, mas que fruta é essa? Começaram a comer. E a maçã tornou-se a fruta mais consumida dos Estados Unidos. Dali começou a se industrializar o suco. As pessoas chegavam, assim como nós, aqui na nossa região, o piqui é natural, o pé de maçã passou a ser natural para todos os lados. Se você assistir filmes de fazendas, você vai ver que o povo dá maçã para os cavalos. Dá maçã para os cavalos lá. Você assiste filmes, você vai ver maçã, aqueles filmes antigos para todo lado. Porque a maçã tornou-se a fruta típica dos americanos. Daí nasceu-se a torta de maçã. Daí se tornou a cultura da maçã. E aí, quando se foi então nesta empresa, esse camarada queria um símbolo que representava a nação. Ele queria algo que representasse toda a nação. E aí ele lembrou da maçã. Ele lembrou da história de John Apple, um homem com um monte de semente, que todo mundo dizia doido, que todo mundo achava que era louco. Ele gerou uma das maiores culturas americanas. Um homem mudou a história de um país. Um homem criou uma cultura de uma nação, de comer maçã, beber suco de maçã, de torta de maçã. Um homem que o povo achava louco, mas ele era um homem que via. Ele pensava, isso é bom e eu quero que o meu povo coma. Assim é a oração.
A oração, ela é uma semente poderosa, que ela gera mudança, ela gera transformação. A oração, ela é capaz de mudar o meu futuro, o meu destino. A oração, ela é capaz de me levar a acessar coisas que eu nunca imaginei que eu teria. A oração é capaz de me colocar em um nível de vida que eu nunca imaginei. A oração, ela abre os céus para mim. A oração, ela quebra o poder dos meus inimigos, os meus adversários. E nós precisamos aprender a orar. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 6, conta a história de um homem, que esse homem, quando você olha para a vida dele, você fica surpreendendo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, que Deus olhou para a terra, e Deus viu que a terra estava corrupta, a terra estava tão contaminada, que Deus disse: olha, quando eu olho para a terra e vejo o que está acontecendo, meu coração pesa, e eu fico meu coração pesa, que eu me arrependo de ter criado o homem. Você imagina Deus se arrepender? Ele disse: eu não deveria ter criado o homem. E a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus. Deus sentiu um pesar. Você já deu coisas para pessoas, já fez coisas que depois você sente um pesar. Meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria. E Deus sentiu aquele pesar. Aí a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu um homem chamado Noé. E a Bíblia disse que Noé achou graça diante de Deus. E Deus disse: eu vou poupar a terra por causa de Noé. Irmão, isso é muito forte. Você imagina Deus olhar para essa cidade e falar: eu vou destruir essa cidade. Mas Deus olha para um e disse: por causa deste, eu vou poupar. Deus olha para o Brasil e disse: olha, há tanta coisa ruim nessa nação, tanta corrupção, tanta mentira, tanta desgraça, que eu vou destruir essa nação. Mas Deus olha e acha um. E Deus disse o seguinte: não, eu não vou destruir mais o Brasil por causa deste. Agora, o que Noé tinha? A Bíblia diz o seguinte: Noé andava com Deus. Agora, joga aí para mim, por favor, Gênesis 6, verso 8. Gênesis 6, verso 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e a sua misericórdia. Você imagina, Deus demonstrou, eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafté. A terra, joga para mim o verso 9. 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé gerou, nessa tradução aí não está escrito, verso 9, diz o seguinte, versículo 9, a minha, tem uma tradução aí, essa aí está estranha, a palavra diz o seguinte, verso 9, eis a história de Noé, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andou com Deus. Olha aí, eis a história de Noé, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava
com Deus. Vamos falar comigo? Diga: Noé andava com Deus. Agora, é interessante que muitos homens andavam com Deus. Inclusive antes de Noé, muitos homens andavam com Deus. Se você olhar na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Matusalém, o homem mais antigo, andava com Deus. E Deus tomou ele. Abraão andava com Deus. Muitos homens na Bíblia caminhou com Deus. Andou com Deus. Mas a palavra aqui, o Velho Testamento, foi escrito em hebraico, que era a língua do povo judeu. Na época de Jesus, o hebraico não era tanto popular. Se usava, todo mundo falava grego. E a palavra aqui, o verbo andar, aqui, não é o verbo de caminhar. O verbo aqui é Noé passeava com Deus. Vamos falar comigo? Diga: passeava com Deus. Andar e passear são duas coisas diferentes. Andar é você andar em direção em um propósito. Você está cursando um curso. Você está numa faculdade fazendo odonto, fazendo engenharia, medicina. Você está andando em direção a um alvo. E dentro deste andar, você se empenha, você se dedica. Por que você se dedica? Por causa de algo. Muitos homens andaram com Deus e andam com Deus. Por que as pessoas caminham com Deus? Porque eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ter um ministério grande, eu quero que a minha família seja abençoada. Eu ando com Deus porque eu quero algo. Eu sei que Ele é capaz de me dar, eu sei que Ele é o caminho certo, então eu ando com Ele. Andar é você ir em uma direção, sabendo que você tem um alvo, você quer alcançar o alvo. Agora passear não. Passear fala de comunhão. Passear fala de você desfrutar da caminhada. Fala de você desfrutar do percurso. Você anda sem aquela obrigação. Eu tenho que estar lá 9 horas. Não. Você passeia, você desfruta. Você vê algo, você para. Você vê algo que te chama atenção, uma cidade que te chama atenção, você para. Você não tem hora, você não tem a cobrança, você está desfrutando. E Noé, o texto diz que ele passeava com Deus. Ele foi o homem diferenciado no Velho Testamento. O Velho Testamento tem grandes homens de Deus, mas Noé, ele foi um homem diferenciado. Se eu e você estamos vivos hoje, nós devemos este homem. Se a nossa família, se a humanidade existe hoje, nós devemos este homem. Porque este homem encontrou a graça e a misericórdia de Deus, porque ele passeava com Deus. Essa é a grande chave da oração. A oração. Por que eu oro? Eu oro porque eu quero alcançar os meus alvos. Eu oro porque eu quero alcançar os meus objetivos. Eu oro porque eu sei que Deus vai me ouvir, Deus vai me atender, Deus vai me responder. Essa é o caminhar com Deus. Um dia, eu estava orando e subindo no monte, encontrei um homem.
E aí uma rede lá, tudo, umas garrafas de água. Tudo bem, como é que você está? Estou aqui de jejum, tal. E conversa vai. Eu disse, olha, todas as vezes que a gente jejua, qual é o seu objetivo desse jejum? O meu objetivo é que eu quero os dons do Espírito Santo. Meu objetivo é que eu quero que Deus me usa. Isso é andar com Deus. Por que eu converso com o Espírito Santo? Porque é agradável. Porque é bom. É bom ter comunhão com o Espírito Santo. Ele me faz, Ele renova as minhas forças. Ele me entende. Ele é capaz de preencher e me dar o que eu preciso, que ninguém dá. Eu caminho com o Espírito Santo porque é agradável. A diferença de passear e caminhar, a diferença de você orar porque eu quero alcançar. Não, eu oro porque eu preciso de Deus. Eu sei que sem Ele não tem como. Não tem vida fora. Não tem. Então este homem, ele foi um homem que conseguiu alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Ao ponto que Deus disse, eu vou preservar a humanidade por tua causa. Por tua causa. Porque você passeia comigo, você passeia comigo. A oração, é errado você andar com Deus? Não, não é errado não. Precisamos andar com Deus. É errado nós, por exemplo, orar, pedindo, clamando, buscando? Não. Mas eu também preciso passear com Deus. Eu também preciso passear com Ele. Eu também tenho que ter o meu momento de passeio com Ele. E o texto diz o seguinte, que toda Israel sabia que a mudança de Jabes foi porque ele clamou a Deus. Israel conhecia a história de Jabes, um homem que nasceu debaixo de um terrível decreto. Você é filho da dor. Você é um homem de dor, de sofrimento. O nome desse homem representava sofrimento. E ele nasceu debaixo desse decreto. E ele orou. E todo Israel sabia que ele orou. E todo Israel sabia que a vida dele foi mudada porque ele clamou a Deus. A oração tem esse poder de transformar a nossa história, mudar a nossa história. A oração muda uma região, uma cidade, uma nação. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nesta campanha, passeia com Deus. Anda com Deus. Ora pelos seus alvos, ora pelos seus pedidos, ora pelos seus objetivos, mas passeia com Deus. Passeia com Deus. Tenha relacionamento com Deus. Por que às vezes nós levamos tanta pancada, tanta decepção nas nossas vidas? Porque nos falta passear com Ele. Nos falta ouvir dEle. Não existe ninguém mais interessado em te abençoar, fazer você ser feliz nessa terra do que Deus. Ele é o maior interessado em te ver bem. Em te ver bem. Mas não basta os meus interesses. Por exemplo, como pai, como eu sou interessado no futuro dos meus filhos. Como?
Tanto eu como a mãe, somos interessados no futuro deles. Quando vemos algumas coisas, o nosso coração pesa, porque a gente sabe o resultado. Fala, clama, busca. Mas os meus interesses para com eles não basta. Eles precisam alinhar, ouvir. Precisam buscar. Eu quero desafiar você. Passeia com Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Tenha vida com Deus. E eu te asseguro que a tua vida será como Jabes. Todo mundo vai conhecer a sua história e vai saber que o que mudou a sua história foi o teu relacionamento com Ele. Fica de pé, amém?